E aí, minha gente, eu sou o Leonardo. Eu sou Giovana. Meu nome é Gabi e a gente tá aqui apresentando. Foi mal. A gente tá aqui apresentando o Pod 081, que é uma squad, na verdade, que tá participando do Hub da Anima. E a gente tá fazendo um projeto de pesquisa voltado para aplicação de inteligência artificial no meio do marketing e comunicação em geral. E hoje a gente vai entrevistar Reudes Cavalcante, que ele vai se apresentar um pouco e falar também com o que ele trabalha, né? Olá, boa noite, bom dia, boa Boa tarde. Não noite. sei que hora vai ser quando o pessoal estiver vendo isso, mas como o Léo falou, meu nome é Hilde, é meio complicadozinho, mas depois vai pegar, né? A gente vai falar que eu acho que várias vezes. Hoje eu trabalho como analista de qualidade numa empresa de inteligência artificial, Neurotech. E lá a gente tem muitas coisas sobre, a gente usa basicamente isso, é o que a gente respira. Então vamos começar um pouco, inclusive eu me formei aqui na FG, né? Eita, que massa. 2018, Ciência da Computação, graduado, enfim. Vamos nessa. E, assim, para quem não entende muito essa área, tipo, explica como é, assim, o que é que tu faz, mais ou menos assim, para realmente quem não entende. Tá. Dentro da tecnologia existem várias áreas, né? Então, quando você se forma, ou não se forma, porque muita gente não é formada na área, você pode sair por vários caminhos. A minha área especificamente, que é analista de qualidade, a gente trabalha preocupado na entrega que vai ser feita de cada coisa que vai ser utilizada no dia a dia. Determinado produto, determinado aplicativo, enfim. Então a gente faz parte desse processo de validação do cliente, de validação também na parte de desenvolvimento, sabendo como é que estão sendo feitas as entregas, participando ativamente de todo o processo de decisão, desde a arquitetura, enfim. É uma área que a gente está preocupado com o resultado final, mas também faz parte do processo de como as coisas estão sendo feitas. Tá, e aí pensando nesse teu trabalho todo, o que é que tu diria que, assim, são habilidades que quem tá entrando no mercado com todo esse boom de inteligência artificial que está mudando muita rotina, tanto para quem está na área técnica, tanto para quem não está. O que é que a gente precisa ter para entrar nessa área? Assim? Quais habilidades, qualidades que um profissional precisa ter? Ter ou desenvolver também, né? Sim, Para exatamente. estudar e tal. Sim, eu acho que na área de tecnologia a gente é comum ouvir muito o termo soft skills, hard skills, né? Acho que não só na tecnologia, acho que mais comum também em outras áreas, na medida que você vai se aprofundando. Então, para a área de tecnologia, eu acredito que um primeiro ponto muito importante que me ajudou é ser curioso. Se você não for um cara curioso, você não vai conseguir desenrolar, que aí é uma questão que vai levar você a procurar o conhecimento necessário para executar determinada ação, independente da função que você vai desenvolver, seja na área de tecnologia, comunicação, música e etc. Além disso, você tem que ser uma pessoa muito determinada, né, para estudar as coisas. A curiosidade vai elencando que você seja determinado, vai elencar também que você seja uma pessoa que vá buscar suas coisas por conta própria. Então, acho que é muito importante ter. Mas mais do que isso é saber o que está fazendo e gostar. Gostar muito, né? E assim, tem gente que fala, não é gostar não, eu quero entrar na tecnologia para ganhar dinheiro. Todo mundo Tá na fala isso. moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Ah, não, quero me formar, quero entrar na TI para ganhar dinheiro. Mas, assim, nem tudo são flores, tem que gostar muito, porque no dia a dia as coisas são bem mais diferentes. A galera tem essa visão, né? Tipo, tanto de tecnologia quanto de comunicação, que é Sim. você entrar, se formar Vai ser rico já do e noite pro sair dia. fazendo dinheiro e muito dinheiro. Você não é aquele papo de jornalista, de tipo, ai, tá em todo lugar, e super viaja, Aham. enfim. Mas bem, entrando nesse assunto agora na parte da inteligência artificial, como é que ela está sendo aplicada nos produtos que você testa, assim? Tipo, pode citar algum exemplo? São vários, né? Tem vários. Hoje a Neurotech é uma empresa recifense, inclusive. A gente nasceu aqui no Porto Digital, tem mais de 20 anos. A gente recentemente foi vendido para a B3, não sei se vocês conhecem, que é a Bolsa de Valores. Mais de 1 bilhão à venda. Uau. E a gente vem em vários setores da economia, né? A gente trabalha com varejo, a gente trabalha com questão de seguros automotivos, a gente trabalha na questão da parte também de telecom, a gente trabalha na parte de saúde. Então, a inteligência artificial a gente consegue aplicar em vários setores da economia, que hoje a gente está trabalhando mais no âmbito nacional, mas a tendência é a gente ser uma empresa multinacional, já que a gente faz parte de um agora, né? E aí, para pegar um exemplo assim bem prático, quando vocês vão na Renner, o pessoal fica lá, ei, quer fazer um cartão? Quando você diz assim, me dê seu CPF, por baixo dos panos, o que é que está acontecendo? A gente está ajudando
para que vocês possam ter um limite de acordo com as análises que são feitas com base na inteligência artificial. Quando a gente vai precificar um seguro, a gente calcula determinada região, o valor do carro, o número de incidentes que acontece, se é muito perigoso, se não é, se tu sai todo dia de carro para trabalhar ou se tu só usa o carro para fazer, tipo, ir para a faculdade. Tudo é variável que a inteligência artificial ajuda a gente no dia a dia a fazer com que o cliente, que a gente é um propulsor para o cliente, né? A gente faz com que o cliente pegue aquele, sei lá, determinado problema que ele quer resolver e dá uma solução. Outra. Bom, assim, então, visando essa dimensão que agora cresceu mais ainda, absurdamente, né? Tem algum desafio, alguns principais desafios que ainda é um pouco difícil, mesmo com a IA já se tornando algo muito frequente e prático no dia a dia? Sim, sim. A inteligência artificial virou uma discussão mais acelerada depois da pandemia, né? A gente viu que quando o pessoal ficou em casa, muita coisa acabou acelerando. Você vê muita gente durante a pandemia comprando na internet, utilizando bastante aí a Netflix, A Amazon. por aí vai, né? E aconteceu de que a internet foi uma coisa que ganhou muito esse volume de uso, né? Não que a gente não usasse antes, mas acabou a gente fazendo com que ela solucionasse alguns problemas. Você fazer feira em casa. Você não podia antes, eu também não tinha tanto costume, se tornou algo mais comum. Você, sei lá, vai no mercado, hoje em dia você não precisa ir direto num caixa para poder pagar. Você passa seus produtos sozinho, em pacote e vai-se embora. Mas, para citar assim, um caso bem mais, vamos dizer, problemático mesmo, a gente tá vendo aí que agora estão surgindo os carros autônomos. Você não vai precisar dirigir para poder pegar seu veículo e ir para cima e para baixo. Então, vamos supor que tu tá atravessando a pista no sinal vermelho e vem um carro autônomo. Se ele souber que tu tá errado e tiver que seguir o fluxo, ele te atropela. É uma discussão que se Que rola. legal, E né? quem é que vai estar errado? Você ou o carro? Se ele te viu, sabe que tu tá na faixa e vai passar porque ele tá, sei lá, o sinal tá vermelho para tu, mas pro carro tá verde, né? Então, se ele seguiu e bateu em tu, quem é que tá errado? Quem é que no final das contas vai ser o culpado de ter tomado a decisão certa ou não? É uma questão mais ética, é uma questão que envolve muita dificuldade e é só um dos exemplos que a gente pode ver que a turma vem discutindo. Mas sim, se fosse falar que tinha vários outros. Tá, aí vem, pegando esse gancho de dificuldade junto com o IA, a gente escuta muita gente falando que, tipo, as profissões vão acabar. Eu já escutei gente falando que jornalismo vai acabar, publicidade vai acabar. Já escutei gente falando que o desenvolvedor de aplicativos vai acabar por conta de uma inteligência artificial. Mas a gente sabe que não é bem por aí. Tipo, a gente vai adquirindo novas habilidades, que é basicamente o que a gente quer trazer com o projeto. Falar que sim, é possível Usar junto, não necessariamente vai se acabar. moldar a esse novo mercado. Mas o que é que tu acha sobre isso? Eu acredito que a inteligência artificial vem para mostrar que a gente vai ter muito desafio, né, daqui para frente. Muitas coisas são positivas, mas tem desafios que ainda são desafios e que, se não forem resolvidos, vão ser pontos negativos para a sociedade como um todo. Tarefas muito repetitivas, tarefas que requer que você sempre faça a mesma coisa, tem a tendência maior da inteligência artificial fazer a troca, né? Eu já citei o exemplo aqui do caixa de supermercado. Eu poderia citar vários outros, sei lá. Indústrias também já usa isso, Indústria né? de automação de veículos, por exemplo, montadoras que realizam construção de carro com pessoas, a partir do momento que o robô começar a fazer essa substituição, que é o que vai acontecer, as pessoas não vão ter seu emprego. Então, qual é o desafio? O desafio para essas coisas que vão surgir é com que as pessoas desenvolvam novas habilidades. Elas deixem de se preocupar com tarefas mais repetitivas e vão para áreas mais técnicas. O desenvolvimento, todo mundo fala que vai acabar, mas vai demorar muito. Sim. Vai demorar muito. A parte de comunicação, eu acho que não vai ter tanta... Vai ter muito impacto, claro, positivo, mas vocês vão ter desafios, porque no final das contas a IA vai complementar vocês e acelerar muita coisa, sabe? O humano não vai ser substituído por um robô para fazer a entrevista. Pode até ser, mas qual é o sentido? Ele não tem o feeling que uma Não vai ter essa pessoa como eu e conexão você que a gente tem, tem, o sim. tato a tato, enfim. Aí vai ter muita coisa que as pessoas vão ter que acabar se dedicando. Aí é um desafio governamental até, né?
é uma coisa que o mundo vai ter que se preocupar em fazer. Saber o que é que vai fazer com essas pessoas que certamente vão ficar sem trabalho e como é que a gente vai recolocar. A educação é o principal caminho, né? Se a gente não tiver educação de qualidade, que as pessoas consigam estudar, porque o modelo de ensino também vai ser impactado. Na sala de aula, as pessoas começam já chat GPT. Vai ter gente que vai fazer trabalho com chat GPT. E, professor, como é que ele vai fazer para saber tá se foi? fazendo também, né? Isso aí já tá rolando, já. Acho que se vocês forem complementar, usar a ferramenta a favor do crescimento de vocês, com certeza vocês vão ter muito a ganhar. Mas vai ser um desafio, porque muita gente vai acabar se acomodando. Sim. Tem gente que não vai querer parar de fazer o que está fazendo e não vai aceitar ser substituído por um computador, um robô, seja lá o que for. Acho que quanto mais técnico e mais especialista em alguma coisa você for, você vai conseguir se manter e tem que ficar atento, né, às mudanças. Mas eu acho que, assim, o maior desafio dessa questão de você usar esses artifícios da inteligência artificial, eu acho que são as empresas entenderem que dá para usar os dois ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se uma empresa vê que um robô pode fazer a mesma coisa que a gente, humano, faz, ele basicamente vai querer descartar o nosso trabalho e usar só o robô, sabe? Vai gastar menos tipo, também, a mão de ter obra menos vai ser muito mais prejuízo. barata. Então, tipo, eu acho que o desafio principal não vai ser nem a gente começar a usar isso lado a lado junto com a gente. Os donos de empresa, tipo, realmente a indústria entender que dá para usar os dois ao mesmo tempo. Se favorecer de É. ambos, não necessariamente precisar excluir um para poder ser melhor e tal. Mas é porque eu acho que entra em outras questões. A gente pode usar um exemplo do, sei lá, o carinha que ficava recebendo dinheiro no estacionamento do shopping. Não existe mais. E onde Realmente. estão essas pessoas? Elas foram realocadas. Só que hoje em dia tem pessoas que trabalham fiscalizando as maquininhas do shopping. Então, surgiu uma nova profissão, uma nova ação. Baseado numa nova necessidade Entendeu? também. Então eu acho que vai surgir, mas aí eu acho que o mercado vai ficar muito mais competitivo, minha gente. Tipo, as habilidades, as soft skills vão ter que ser muito mais fortes. A gente vai ter que trabalhar muito com isso de quem você é, como você trabalha com as pessoas, porque o técnico vai pesar, mas o teu pessoal vai valer mais porque a gente tem uma máquina que pode fazer. Então, se a sua soft skill não funciona, então eu acho que vai dar uma pesada. Exatamente. Agora, voltando um pouco mais pro seu lado de analista e tudo mais assim, como é que você identifica, relata os bugs, os erros, assim, quando você está analisando os sistemas, assim, que você testa para você ver uma melhoria, o que pode ser diferencial, que vai ajudar, não tá funcionando agora, assim? Existem vários processos, né? Várias técnicas de análise para a questão de teste, né? Como a gente participa ativamente dentro de um squad ágil, com os desenvolvedores, os POs, enfim, com os arquitetos e também com outros testadores, a gente acaba sabendo como é que aquela coisa vai ser entregue. E na hora de testar, o que é que a gente faz? A gente faz primeiro um teste exploratório. Isso aí normalmente é o primeiro passo. Pega a ferramenta, pega seja lá o que for, e você vai catucar. Você catuca, você interage, você vê se está com o comportamento ideal. E aí tem técnicas que você vai poder fazer com que isso seja aproveitado da melhor forma e levantar os pontos que precisam ser corrigidos. Se for um caso de um bug, normalmente o pessoal fica muito atrelado, o cara que testa só quer estar preocupado em achar um problema, mas não, na verdade não é isso. Ele está também pensando no usuário, ele está também pensando na regra do negócio, que muitas vezes ele entende mais do que o desenvolvedor que está só fazendo aquela funcionalidade lá específica. Então, além de estar tendo essa exploração, a gente tem técnicas de automação, porque testador também programa, por incrível que pareça. Muita gente acha que não. Mas a programação é essencial para o testador, porque ao invés de ele fazer essa tarefa repetitiva que eu falei que o robô vai substituir, a gente programa para que toda vez que a gente precise validar que algo tem que ter aquele comportamento, ele faça sozinho, só apertando o botão de play. Então, isso a gente usa a programação que vai fazer com que as coisas sejam aceleradas e a gente não passe muito tempo mexendo toda vez que tiver que fazer alguma coisa. Repetir o mesmo processo umas 500 vezes. Exato. Aí a gente pode fazer analisando, dependendo do que acontecer, abertura de melhorias, reportar bugs, auxiliar no processo de entrega do que a gente está querendo fazer lá no final das contas, né? Então, existem várias etapas e essas eu acho que são as principais. Tá, aí a partir dessas tuas experiências com solução de problemas e bugs, teve alguma que tu achou assim super importante e que mexeu um pouquinho com inteligência artificial, tipo, alguma que tu lembra?
Rapaz, tem alguns. É porque no dia a dia a gente surge com vários desafios, né? Mas a inteligência artificial hoje, para poder tomar decisão, ela precisa de dados que não estão com você, na maioria das vezes. Você precisa de informação de correio, você precisa de informação, sei lá, do Serasa, do SPC e por aí vai. Então, Meu o Deus. volume das informações para a gente tratar acaba sendo um desafio, dependendo da quantidade que a gente está precisando entregar. Então, rapaz, eu acho que o maior desafio que a gente já teve de tratar é de fazer um modelo que compile tudo isso e a gente consiga passar para o cliente as construções de regras para eles determinarem se vão liberar um empréstimo para uma pessoa ou não, por exemplo. Entendi. E saber que aquela pessoa vai pagar, porque a gente tem que fazer com que a IA acerte e tenha uma acurácia muito grande de que aquela pessoa é um bom pagador, por exemplo. Nossa, E nessa interessante. área assim de testes, o que é que está mais em alta no mercado de inteligência artificial? Tipo, o que é que mais está sobressaindo assim? Normalmente, testador na área de inteligência artificial, ele não é o cara que faz o modelo em si, mas é o que pega o modelo que já foi criado e dentro do produto que a gente tem para poder entregar para a pessoa, tem um comportamento específico que a gente, enfim, faz, é um mesh, né? Tipo, hoje existe o cientista de dados e existe o engenheiro de dados. O cara que chega lá, pega um monte de dado bruto, que a gente chama, na maioria das vezes, um lake, um lago de dados. Tem várias informações lá desorganizadas. Tipo, não sabe-se o que fazer com aquilo. Minha O nossa. cientista de dados vai lá, consegue construir modelos que vai servir para determinada solução de problemas. Depois que ele constrói esse modelo, ele transforma em algo que a gente pode usar no dia a dia dentro das nossas ferramentas. Então, eu, com o auxílio dele, pego essas soluções para poder validar se está tendo aquele comportamento correto, se realmente está servindo para o cliente no dia a dia. E na maioria das vezes ele, em conjunto com o cliente, vai fazer o modelo para poder funcionar da forma, né, que ele se espera. Acho que a área de teste ela é muito importante, não só na inteligência artificial, mas no processo de desenvolvimento do software como um todo. A tendência é que todo software venha usar a inteligência artificial, mas nem todos ainda têm, né? A gente vem vendo isso aos poucos e a tendência é que, tipo, como a gente vê, as grandes empresas começam a usar, as menores começam a usar. E aí, assim, a gente já está há 20 anos no mercado e vem usando isso já. Nosso primeiro case foi até com um cliente antigão, bom preço, que depois foi vendido, enfim. A gente estava querendo fazer com que eles tivessem mais clientes que fossem bons pagadores. Liberar mais crédito, que todo mundo na época queria ter um cartão de hipercard. Era mas moda, todo era mundo moda. é. Então a gente ajudava lá naquela época e no final das contas foi o nosso primeiro case que naquela época a inteligência artificial era muito assim, era algo muito... Tabu ainda, Não era desconhecido. nem questão tabu, é que os recursos eram mais limitados. Hoje a gente tem a tecnologia na nuvem. Então a gente não necessariamente precisa de um hardware muito grande, de um poder de processamento muito grande em nossas mãos. A gente paga para poder usar uma infraestrutura muito maior e aí a gente tem um poder de processamento que a gente quer. Então o testador ele é muito importante no mercado para poder estar fazendo essas validações, estar garantindo a qualidade nas entregas e aí com certeza não vai ter tanto problema quando chegar no consumidor final. Aí tu falou desse teu case com um dos teus clientes, que foi no comecinho da aplicação de IA. Como é que isso mudou a rotina de vocês? Vocês trabalhavam com uma coisa totalmente diferente? Ou quando vocês começaram já estava todo mundo preparado? Tipo, o que é que foi mudando? Tipo, mudou algo drasticamente assim? Ou tipo, foi mudando aos pouquinhos e vocês conseguiram se adaptar? A gente é uma empresa que nasceu na academia, né? A gente foi fundado no Centro de Informática, no Federal. Então, os fundadores, eles sempre foram bons pesquisadores. E a IA não era tão conhecida assim. Foi algo que a gente viu que podia resolver problema, né? Porque tecnologia, no final das contas, se você for analisar, sempre vai servir para resolver algum problema de alguma pessoa. Não tecnologia código em si, às vezes até uma tampa de caneta, de acordo com a forma como ela fecha lá, ela é uma tecnologia que resolveu um determinado problema. Mas no caso da inteligência artificial, foi algo engraçado, porque no início a gente tinha um modelo que tomava decisão em cima de uma regra que o cliente queria que acontecesse, né? Então, sei lá, se o cara ganha R$2.000, ele quer um limite de R$10.000, não tem um limite de R$10.000 para ele.
Era uma inteligência meio assim, de decisões. E se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer isso, faça aquilo. Então, dependia dos valores das entradas que eram colocados lá, né? Hoje em dia, a mudança é, você tem, sem a pessoa precisar lhe dizer quais são as informações, os dados. No CPF, você consegue chegar no CPF, tipo, o cara tem esse CPF aqui, ele tem dado aqui, ele tem dado aqui, ele tem dado ali, tem dado ali, enfim. Dá para fazer várias outras análises que antes a gente não tinha, acaba sendo mais poderoso e, melhor ainda, criar novos produtos, afunilar para poder a gente atuar na telecom, atuar no ramo de saúde, para poder, sei lá, o cara quer fazer um plano de saúde, dependendo da idade dele, de se ele já teve doença e tal. Porque hoje em dia, se a pessoa está no SUS, tem lá um registro do que ele já foi lá atendido, das doenças que ele tem. Então, se o cara quiser cobrar mais caro, dependendo do histórico da pessoa, ele pode. E antes a gente não tinha Estamos informação. monitorados 24 horas. Hoje em dia é uma grande ilusão você achar que suas informações não estão por aí, pelo menos um pouco, né? Mas, enfim, acho que a grande mudança é que a gente vê com a inteligência artificial e com o que eu comentei antes, é que o poder de processamento aumentou. A gente agora pode fazer qualquer coisa para modelar dados. A gente tem tecnologias que treinam sozinha as informações. Você dá informação para um modelo que a gente chama de Deep Learning. Sei lá, o cara tá jogando Mario. Todo mundo conhece Mario, né? Sim. Tem um vídeo até no YouTube que é muito massa. Bota o computador para jogar Mario, a inteligência artificial, e através do Deep Learning, o que é que ele faz? Ele anda, faz aí qualquer ação, caiu. Na próxima ele já sabe o que ele faz para não cair. Então ele vai na tentativa e erro, aprendendo sozinho como é que ele vai passar todas as fases. Até zerar. Dá um tempo para ele treinar aquilo lá, que no final ele vai fazer tudo melhor do que você. Tcharam. Agora, por exemplo, visando toda essa questão, igual você falou, sobre os dados na área de saúde, assim, que a gente está sendo monitorado 24 horas por dia, está sempre com acesso a esses dados. Como é que fica toda essa questão da parte ética por trás disso, desses aspectos éticos, para não fugir e se tornar invasivo ou até mesmo algo mais criminoso, entre aspas, podemos assim dizer? Sim, acho que não é nem questão de ser monitorado, né? É que a gente mesmo às vezes fornece as informações e nem lembra, sabe? Quando tu vai comprar alguma coisa, bota lá, aceito. Ah, já tem um Ou login então você também. assina lá, tipo, vou acessar a internet, tô precisando muito da internet, mas eu aceito os termos aqui e vou Aqueles conectar cookies no também, Wi-Fi. né? Redes sociais tá aí pra isso, né? A É, gente nunca lê. Exato. Você só aceita e vai. Então, foi criado o Vai. LGPD, né? No Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente se preocupa, a gente tem que aplicar isso no dia a dia, porque todas as empresas têm que adotar um certo modelo, certa regra, né? Claro que todos os seus processos e leis têm suas lacunas, mas a LGPD veio para regulamentar grande parte das informações que antes eram usadas à torta à direita. Você não pode, por exemplo, pegar um dado de uma pessoa que disse que não quer que esse dado seja oferecido e usar. Se a pessoa descobrir, ela pode ir lá e dizer, ó, estão usando meus dados incorretamente, e assim abre um processo e começa a ter ressarcimento por danos morais, o que quer que seja, dependendo do que for feito o uso. Estão sendo criadas leis gerais de proteção de dados. Na verdade, já existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Está sendo aplicada, mas claro que ainda há muita coisa para melhorar, né? A gente não, por baixo dos panos, o usuário ele não tem noção do que são feitos com as informações dele por aí. Dá até um pouquinho de medo A gente sobre, não né? mesmo. Agora, uma pergunta. Como podemos dizer? O seu trabalho, a empresa, no conceito geral, assim, ela também atua na parte de comunicação, tipo marketing, publicidade, o próprio jornalismo também, a televisão e afins? Não diretamente, mas a gente tem uma comunidade muito forte, né? A gente tem um setor lá de comunidade que eles tomam muito conta dos clientes internos, que a gente chama que são os funcionários em si, né? Uhum. Então, eu tenho uma comunidade lá bastante ativa que está preocupada sempre em trazer treinamentos, trazer discussões sobre qualquer tipo de assunto que seja relevante na sociedade, também como um todo, para o aspecto geral assim, de qualidade de vida do funcionário. E vem muito assim, atuando agora nessa nova aquisição com o que a gente está fazendo aqui, podcast mesmo, por exemplo. A gente gravou um recentemente que saiu essa semana com alguns dos nossos clientes lá em São Paulo, lá na B3. E é uma forma da gente se comunicar externamente. A gente tem eventos, a gente patrocina eventos de tecnologia, mas também na área de saúde, na área de telecom, para poder falar da inteligência artificial, de como ela está sendo usada em vários setores da sociedade que a empresa atua. A comunidade lá que a gente tem faz com que as coisas sejam bem passadas para todo mundo. Enfim,
dentro da nossa empresa tem jornalista, acredito, tem publicitário, tem setor de marketing, inclusive, porque tem que trabalhar com os clientes, customer success e etc. Então lá, com certeza, tem que ter. Tá, aí a gente vê esse tabuzinho, meio que a gente que tá dentro do curso, sobre como a gente de comunicação vai entrar dentro do estudo de tecnologia. Porque às vezes parece, quando a gente fala sobre tecnologia, todo mundo dá um pé pra trás e fica, eita, isso aí é muito difícil. Já tá muito Porque avançado. é como se fosse imposto um medo pra gente, vai tomar nosso lugar e a gente vai ficar sem E todo mundo profissão. replica isso toda hora. Aí qual o conselho, assim, que tu dá pra quem é do curso de... Quem já é formado, quem tá entrando no curso de comunicação, quem é estudante, quem atua na área, que quer se adentrar mais nos estudos de inteligência artificial, como fazer essa ligação, tipo, entre uma área que não é tão próxima, mas que ao mesmo tempo é muito próxima, a gente tem que saber de tudo também. Qual o conselho que tu dá para quem quer entrar nesses estudos aí? Utilizar as ferramentas que existem, né? Tudo que tiver de inteligência artificial que você quiser fazer, tipo, ó, eu tenho o ChatGPT, né? Como é que eu vou usar isso aqui a meu favor? E Hoje não em é dia, fazendo a prova, hein, galera? Não é galera, fazendo sua prova. Não façam. Não é fazendo a Não prova. façam o que a professora sabe, Mas mas você Ela está vai usando. descobrir. Mas é auxiliar no dia a dia. Ele não substitui, por exemplo, as minhas tarefas. Mas se eu tenho alguma dúvida, algo muito específico, eu posso perguntar para ele em vez de ir no Google. Tem gente que diz que o ChatGPT já substitui o Google, né? Porque Não, ele é... ele está te dando minuciosamente alguma informação ou alguma coisa que você quer aprender, e os inputs que você dá de acordo com a informação que você passa vai ser realmente o resultado que você espera. Então, o conselho que eu dou é usem sempre que surgir alguma novidade. Vejam como é que pode ser aplicado no dia a dia de vocês. Porque se vocês não usarem, se vocês não tiverem conhecimento, como eu falei no começo, curiosidade é tudo. Tem gente que tem curiosidade para fazer um monte de besteira, mas para usar coisa boa a favor, não tem, né? Então, nesse caso, usar é vocês aí que têm o conhecimento da área de comunicação que estudam, saber como fazer aquele uso a favor. Vocês vão lá no YouTube, sei lá, no Google mesmo, ChatGPT. Hoje em dia tudo está integrado com inteligência artificial. A melhor forma de vocês poderem descobrir como fazer é usar. Saber como funciona e usar no favor de vocês. Conversar mesmo, como se fosse uma pessoa, por exemplo. Não tenham medo, é isso. Não se assustem com a tecnologia, gente. Ela tá aqui só pra ajudar a gente. Pois E é isso, vamos se aliar à tecnologia, né? E vamos embora. Vocês têm mais alguma Mas pergunta? Tu acha que, tipo, um exemplo, pegando um gancho do metaverso. Foi um boom quando saiu o metaverso. E hoje em dia ele Momentâneo. tá... Flopado que flopou. só ele. Ninguém O vai ouvir metaverso falar sobre. flopou, tipo, cadê o metaverso? Tu acha que isso também tem chance de acontecer com a inteligência artificial? Ou eu acho que inteligência artificial é algo muito maior? E vai ser contínuo, duradouro, assim. Acho que o metaverso foi uma parada que o Zuckerberg se preocupou em gastar Coisa dinheiro da na hora cabeça errada. dele. Ele achou que a vida era um The Sims da vida. Ele decidiu fazer com que todo mundo vivesse naquilo lá, criar o dinheiro para aquilo. Enfim, tudo tem seu timing para poder acontecer. O metaverso não teve o dele, foi perda de dinheiro. Infelizmente, muita gente rodou por causa de uma aposta errada, né? Você vê que, embora a tecnologia seja muito utilizada e rolaram muitas demissões, vem rolando muitas demissões, mas muito por conta de diretores e donos de empresa que usam mal o dinheiro. Não tem um projeto bem determinado, enfim. Então, o metaverso pode acontecer, mas eu não acredito que vai ser algo que vai pegar, pelo menos na minha visão, né? Minha opinião, assim, particular. A IA, em si, não é que ela seja maior do que o metaverso, mas é que ela resolve problemas. O metaverso não resolve tantos problemas. O metaverso é mais para diversão, vamos dizer. Então, se a gente for pensar que todo mundo está cheio de problema e tem coisas que pode resolver, a gente usa a IA e, consequentemente, vai ser maior. Não porque ela é maior, mas porque ela resolve as coisas. Que é o objetivo da tecnologia, né? Tudo que Exatamente. é feito é para resolver algum problema. Exato. Então, foi isso. Vocês têm mais alguma pergunta pra Eu acho que é fazer? isso. Acho que não. Tem mais alguma coisa pra colocar? Eu disse, quer falar mais alguma? Ah, tá. Não, é o que eu falo muito com a galera que sempre pergunta: aí, como é que eu faço para entrar na tecnologia? Todo mundo fala, em 3 meses, 6 meses estudando. R$1 milhão. Eu consigo Arrasta ficar pra cima. rico, né? Eu consigo ganhar dinheiro. A verdade é que tecnologia tem mudado a vida de muita gente, claro. Pessoas que estudam conseguem ter bons salários, ser bem remuneradas e tudo mais, mas não é tão simples assim como se imagina, né? Você não vai do dia para a noite ganhar um dinheiro X que você não ganhava antes, porque às vezes nem tudo é dinheiro, é muito daquilo que você quer para sua vida, seu objetivo.
E eu digo, ó, se dedica, estuda, vai focado naquilo que vai fazer, não estuda várias coisas ao mesmo tempo. Acho que o mal da juventude hoje, com acesso à informação, é estudar muita coisa ao mesmo tempo, não dá. Se perder, Se você assim, não for uma pessoa determinada, objetiva, ter um plano traçado para poder fazer as coisas, faça dentro daquilo que você planejou. Porque a tecnologia tem muitas oportunidades, a IA não vai roubar o emprego de todo mundo, entre aspas, né? E como eu falei, os repetitivos, com certeza, aquilo que a máquina vai chegar e substituir e fazer até melhor, ela vai. No final das contas, o dono está preocupado mais em ganhar dinheiro, ele não está preocupado Exato. com você. O cara que tem o capital, ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Infelizmente, a gente, classe trabalhadora, vai ficar com um pedaço que a gente rindo pra não chorar. acha que merece, ele acha que merece, né? Se fosse depender de mim, todo mundo ganhava muito dinheiro. Mas se for para pegar uma parte disso, estudem, vão para a tecnologia. Estudem comunicação também, é muito importante, não desmerecendo as outras áreas. Tecnologia está num boom, todo mundo quer entrar, mas tem que ter calma, tem que estudar, sentar, bumbum na cadeira e estudar. bronca. Vai muito. E é isso. É isso, né? É isso? Sim. É isso. Tá bom. Obrigado pra quem obrigada. assistiu até aqui. E obrigado pela presença também. Obrigado por ter disponibilizado um pedacinho aí do teu dia, da tua noite. Foi massa, foi massa. Foi muito legal. Gostei. Parabéns aí rendeu. pelo 081, né? Sim. Isso. Obrigada, pessoal. Continue. Chamem mais gente. Até a próxima ou depois eu assisto. O Pod 081 tá terminando por aqui, mas vai vir muita coisa legal ainda. Então acompanhe a gente nas redes sociais e aguardem o próximo episódio. Inclusive, não é nosso rosto, só nosso rosto que vai aparecer É, por aqui. Tem teremos outros participantes novidades. também. Mas sim. Também vou fazer um trabalho massa por aqui. E é isso. Fiquem conosco. Até a próxima. Tchau. Valeu.